Fala galera, beleza? Moro de na área e bora falar um pouquinho sobre Sanepar, que saiu uma matéria lá no dia 7 de abril, que eu não dei muita atenção, mas vale a pena a gente bater um papo sobre ela e fazer uma análise um pouquinho mais consistente ali, coerente também, de Sanepar, que deu um tropeço essa semana aí, quem acompanha os fechamentos diário e semanal, viu lá o tropeço que deu a nossa querida Sanepar. Mas vem comigo, garante o dedo no like aí, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram Moro Dinheiro Oficial e entre no Telegram. Não esquece de deixar o like e de se inscrever e de compartilhar. Sanepar, mesmo com o maior cenário de risco, enxergamos upside nas ações, ou seja, uma alta, diz Banco Inter. Então vamos dar uma olhada no que o Banco Inter está falando. Depois a gente vai dar uma olhada em aluguéis e também no gráfico, é lógico, né? Então, apesar de um maior cenário de risco, o Banco Inter enxerga um upside de 29% nas ações da Sanepar, conforme informou em relatório lá na quarta-feira, no meio da semana, dia 7. O banco removeu o status de empresa resiliente de baixo risco e colocou-a na caixinha de risco moderado. Eles esqueceram aqui umas aspas, ficou meio estranho essas aspas aqui desse texto, não sei se estão conseguindo enxergar aí, mas ficou meio estranho, né? Mas enfim, tá bom? Ao passo que a recomendação para a Sanepar é de compra, tá? Então entendemos que é dentro de um ambiente de incertezas que surgem oportunidades. O risco vale a pena, mas não para qualquer investidor. Essa frase aqui deles, sensacional, resume muito bem o mercado financeiro, tá? É dentro de um ambiente de incertezas que surgem oportunidades. Afinal, se fossem certezas, todo mundo aproveitaria, então seria um boom aí, todo mundo ia ganhar dinheiro e ia ser tipo uma pirâmide, tá? Então, de acordo com o Inter, o ano de 2020 foi um dos maiores, os mais desafiadores para a companhia, se não o mais, citando a pandemia, mas também grande estiagem ao longo do ano na região sul do país, o que acabou esvaindo o nível dos reservatórios e desta forma diluindo o potencial de fornecimento dos serviços de água e esgoto, resultando em rodízio de fornecimento em grande parte de 2020. Além disso, foi também o ano da segunda revisão tarifária dos serviços prestados pela empresa, surpreendendo negativamente o mercado, e é o top 1 ali dos problemas da Sanepar, é a tarifa, tá? A empresa e a nós, o regulador acabou jogando um balde de água fria nas expectativas. A Sanepar, alegando falta de tempo hábil, teve o processo alongado, além de ter modificado pontos da metodologia, o que gerou instabilidade e incertezas quanto ao ambiente de negócios, explicou o relatório lá do Banco Inter. As previsões para 2021 é que, apesar do ano ter sido desafiador para a empresa, para o Banco Inter, a situação hídrica tem evoluído gradualmente, o que consequentemente leva a uma melhora no nível dos reservatórios. Além disso, o Inter prevê um processo de vacinação mais forte a partir do segundo trimestre deste ano. Todo mundo prevê isso. Tá todo mundo vendo aí milhões de vacina por dia. Então a gente espera aí daqui a alguns poucos meses a volta da normalidade, uma recuperação econômica boa, o que deve reduzir as medidas de restrição ao longo deste ano. Por fim, a tarifa deve ser revisada mais uma vez, trazendo valores próximos a 9% de reajuste em comparação com o último ano, informa o relatório. Aconselhamos ao investidor ciência destes riscos, ou seja, você ficar sabendo aí, e sugerimos que acompanhe os próximos capítulos desta novela, tá bom? E aí eles trazem aqui a última cotação e etc. E o upside lá de quanto que eles colocaram aqui um percentual, até perdi aqui, tinha um percentual aqui, ó, de 29%, lá na quarta-feira. Imagino que esse relatório tenha saído no fechamento da quarta-feira, então a gente vai focar na cotação da quarta-feira para bater um papo aqui, o que no final das contas vai até ser um pouquinho mais, justamente por causa que caiu, tá? Então na quarta-feira ali, dia 7, fechou no 21,40 e agora tá lá no 21,25, já chegou a bater ali a mínima do 20,97, tá bom? Mas antes de continuar aqui no gráfico, vamos dar uma olhada aqui nos aluguéis, tá? O que a gente tem de aluguéis aqui? Até deixei a tabelinha em aberto, tá? Só para lembrar vocês, laranja são as ações alugadas, o verdinho é a média dos vendidos, tá? Tudo tem um preço médio. E o azulzinho é o fechamento. Pode ver que tropeçou aqui nos últimos dias, mas os aluguéis vêm diminuindo de forma bem consistente aqui nos últimos tempos, né? Desde o começo do ano ali, teve um pico lá em janeiro e desde então vem caindo, tá bom? E aí a gente tem aqui uma média dos alugados aqui, dos vendidos também caindo. Volta a dar uma leve acendida, não sei se essa palavra existe, né? Uma ascensão, tá bom? E aí, nós temos o fechamento dando uma caidinha. Aqui nos números, nós temos isso meio que traduzido. Afinal, o volume volta a subir um pouquinho na sexta-feira, tá bom? Apesar da diminuição ali de 200 milhões para frente. Não sei se dá para vocês enxergarem, deixa eu descer um pouquinho. Tá? E aí, o fechamento vem caindo, tá? Então, sem muitas novidades, não é um volume absurdo de alugados, tá bom? E na realidade já estão lá. Então, a expectativa é que, de repente, Sanepar aí deu uma guinada boa para frente,
para cima, né, por causa do volume de aluguéis. Beleza? Então vamos lá para o gráfico agora, sem muitas delongas. Não queria deixar esse vídeo muito longo, mas vai acabar ficando. Nós estamos aqui em Sanepar, que moveu um volume no diário, no dia de ontem, né, sexta-feira, dia 9/4, de 42,5 milhões. No semanal, galera, vamos dar uma olhada quanto que moveu no semanal. Tá? Moveu ali os seus 201 milhões. Então, se a gente volta lá para os aluguéis, só vamos ver aqui nas 2 últimas semanas também, só para não ficar desonesto, ó, 184 milhões. E aqui a gente tem 201 milhões. E na outra semana, 317, uma semana um pouquinho mais movimentada, tá bom? Mas, enfim, uma média aí vai de 220 milhões, vamos colocar. Nós temos aqui um volume de aluguéis de 196 milhões, ou seja, um volume de uma semana de Sanepar. Então, expectativa boa, se de repente vem uma notícia muito forte de reajuste tarifário positiva, né, e aí começam a vender, fecharem posições vendidas, vai gerar força compradora, de repente o ativo de Sanepar dá uma boa guinada para cima. Claro, provavelmente vai chamar leilão, um monte de coisa, etc e tal. Mas nem é esse o foco. Nos 15 minutos foi semana de queda, como eu já falei. Inclusive conversamos sobre isso lá no fechamento semanal. Se você não assistiu o fechamento semanal, lembre-se que Sanepar é analisada diariamente no fechamento diário, semanalmente no fechamento semanal e na abertura semanal que sai amanhã também. Então atenção para isso. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário, tá? E nos 15 minutos, ela para de renovar fundos descendentes, meio que tenta fazer aqui um topo ascendente, galera, preste atenção, tá bom? E pode começar um movimento de alta aqui, ó, de repente, mas 15 minutos não te dá muita base. No diário, é a mesma história, só que numa situação mais macro, olhando para março, tá? A gente tem aqui, ó, o mesmo movimento. Parou de renovar fundos e começa a renovar fundos com topos paralelos, fundos ascendentes, para começar a subir. Agora, o que eu comentei sobre Sanepar é isso aqui. Olha o gráfico semanal dela. E a gente poderia, vou tirar aqui os estudos para ficar um pouquinho mais legal, mais dinâmico, tá? Então olha lá, a gente veio de uma ascensão lá desde 2016, uma belíssima alta para falar a verdade. Quem pegou fez uma grana. Fez o repique agressivo, né? Quem compra topo se machuca. Voltou a subir, quem foi paciente, trabalhou posição, colheu os frutos, como eu sempre falo. Investimento é para longo prazo. Quem foca em longo prazo em empresas boas e trabalha a posição, dificilmente vai se dar mal perder dinheiro, tá? Mas o que a gente tem aqui em Sanepar é o seguinte, preste atenção. Nós temos uma LTB aqui no semanal, muito bonitinha, também estava traçada lá nos nossos estudos, tá? E nós temos aqui, ó, fundos paralelos. No gráfico semanal, galera, padrões gráficos, padrões de candles, padrões de velas em português, né? Contextos de reversão, eles são mais poderosos, eles indicam com mais razão, né, entre aspas. Então, o que acontece? Nós estamos numa região de fundo muito relevante aqui para Sanepar, tá bom? Não tem como negar, foi o fundo 2020, é uma região toda de briga aqui, ó, que é o que a gente está rolando aqui agora. E nessa região de briga, né, a gente tem um padrão de reversão muito forte aqui em Sanepar que já começa a ser executado. Nós temos uma alta aqui, ó, num doji meio martelo, que ele já engatou um rompimento, que sinaliza uma reversão bem sucedida, parou no último topo, só que o que acontece? É o contexto, né? Eu ensino muito isso lá no curso. Inclusive, se você quiser aprender análise gráfica, tem um curso básico aqui na descrição e também tem lá no site amoraldinheiro.com.br. Você acha tudo aí na descrição ou nos próprios sites, tá? O que acontece é o seguinte, nós batemos um topo e o movimento natural é ele dar um repique, um acumulado, para romper de novo, novamente no caso, né? E aí o que acontece aqui, nós temos contextos dentro de contextos. Dentro desse contexto de reversão, a gente tem outro contexto de reversão, que é justamente utilizado para um repique no ativo, para depois ele continuar subindo, tá bom? Então assim, tá bonito, não tem como negar que na entrada de um semanal aqui, Sanepar tá maravilhosa, até porque nós estamos numa região que também foi região de briga ali atrás, olha lá, 2017 e 2018. Tá bom? Então assim, não tem como negar que Sanepar está numa região de suporte absurdamente forte no gráfico semanal, que galera, qualquer investidor que olha gráfico semanal, tá tranquilo. Se o gráfico semanal tá apontando para uma reversão, para uma alta, você pode ficar um pouquinho mais tranquilo. É claro que não há garantias e certezas, mas a previsibilidade se torna maior. No gráfico diário, como eu falei, nós temos aqui o fechamento no 21,40 do dia 7. Se nós pensarmos aqui numa alta, deixa eu diminuir o gráfico aqui, ó, numa alta de 29%, a gente vai estar olhando lá para cima, ó, a região dos R$28, até que diminui mais um pouquinho ainda, ó. Região aqui, ó, daria para calcular isso aqui mais fácil lá no Excel, né? Mas enfim, ó, região aqui dos 27,50. Então pode colocar um preço-alvo aí de 27,50 que o Banco Inter tá falando. Tá bom? Então era isso que eu queria comentar com vocês. Um pouquinho de Sanepar, focando em gráfico semanal. Tá indicando uma reversão legal. E lembrando, né, voltando aqui os estudos, nós temos uma LTB. LTB tá lá para ser tocada, buscada. Ou busca ela, ou ela busca o ativo.
Nesse caso aqui, eu acredito que vai ser mais o ativo que vai buscar ela subindo. E a gente já tem 1, 2, 3 toques. No quarto toque, vai rolar uma resistência vendedora? Provavelmente. Ele vai acumular, provavelmente aqui nessa região do 23,16 com 23,46, essas duas linhas bem próximas, para depois romper a LTB. Esse é o movimento que eu apostaria para longo prazo aí para a Sanepar. Longo, médio prazo, na verdade. Tá bom? Então, falamos de Sanepar. Claro, você pode deixar o like aí para contribuir com o vídeo e compartilhá-lo com todo mundo, todos os seus grupos de Instagram aí, WhatsApp, Telegram, Facebook, etc e tal. Sanepar, foco lá nos 27,50, Banco Inter que falou, não é recomendação. E aí, tamo junto. Não esquece de me seguir lá no Instagram, Moro Dinheiro Oficial, e entrar no Telegram. Até mais tarde.